Amém? Irmãos, nesses dias nós estamos ministrando uma série sobre o Pai Nosso. E Deus tem falado muito comigo através dessa oração. Na verdade, eu nunca tinha pregado sobre o Pai Nosso, nunca tinha falado nenhuma mensagem voltada sobre o Pai Nosso. Às vezes a gente ora, né? Mas uma palavra, uma mensagem sobre o Pai Nosso, eu mesmo não tinha ministrado. E Deus tem falado muito. Essa já é a 5ª mensagem que nós pregamos, né, que nós estamos falando. A primeira foi: orareis assim. Jesus ensinando qual a forma certa de orar. Né? Você vai orar dessa forma e você não vai orar dessa forma. Então Jesus ele vai nos passar um modelo de oração. Né? Que maravilha. Jesus ele se preocupou, porque os discípulos chegou para Jesus: nos ensina a orar, como João Batista ensina os seus discípulos. E ele vai falar: vocês vão orar assim. Segunda mensagem foi: Pai Nosso que estais no céu. Pai Nosso. Falou muito forte, porque Jesus, o próprio Cristo vai falar assim: Pai Nosso. Quer dizer, Jesus ele nos iguala a Ele. Ele fala Pai Nosso. Quer dizer, Ele nos coloca como filhos de Deus também. Porque lá em João está escrito: pois todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então, nessa segunda mensagem nós aprendemos isso. Santificado seja o teu nome. Nós aprendemos que o nome do Senhor é santo, que está sobre todo nome. E não existe um nome tão poderoso como o nome do Senhor. E na semana atrasada nós falamos: venha o teu reino. Nós declaramos: venha, Senhor, venha o teu reino. Venha ao teu reino, manifesta-se nas nossas vidas. O reino físico e o reino espiritual. Amém? E hoje nós vamos ver o versículo 10, que diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Diz assim comigo: faça. Vou ter que falar de novo, que tem um si, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Irmãos, a vontade de Deus. Às vezes nós pensamos e falamos muitas vezes sobre a vontade. Cada um de nós temos as nossas vontades, os nossos desejos. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre a vontade do Senhor, sobre a nossa vontade versus a vontade de Deus. Eu lembro quando eu tinha uns 22 para 23 anos. E minha avó, eu era o neto que ela mais gostava, por ser um dos mais velhos. Então tudo que tinha era para mim. O presente, às vezes, o dia que chegava lá tinha um franguinho. E eu gostava muito da minha avó, tanto da minha avó como do meu avô. Mas ela caiu, foi para um leito, ela ficou enferma. Mas antes dela morrer, ela tinha um sonho, ela queria ser batizada. E eu lembro até hoje, dia 4 de outubro, ela batizou. Foi batizada nas águas, a minha avó. E no dia 26 de outubro, ela veio a falecer. E eu não queria que ela morresse. A minha vontade é que ela ficasse viva. E eu senti muito a falta da minha avó. Mas a minha tia pegou e um dia após, ela sonhou, ela teve um sonho, que o céu muito lindo assim, e no céu tinha um jardim, e Deus, o próprio Deus, colhia uma rosa daquele jardim. Então eu entendi que aquilo era a vontade de Deus. Então eu fiquei mais tranquilo e aceitei
aceitei a vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós temos as nossas vontades. E dentro das nossas vontades, nós somos frustrados. Quantas vontades sua, né? Já não foi frustrado? Quantas vezes você não foi frustrado na sua vontade? Mas parece que nós não fomos preparados para ser frustrados nas nossas vontades. Às vezes nós oramos muito essa frase: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas faz a sua vontade se ela estiver alinhada com a minha vontade. Nós aceitamos bem a vontade de Deus se ela estiver alinhada com a nossa vontade. É assim ou não é? Amém? Ou é só eu que sou assim? Irmãos, por muitos anos eu fugi. Eu sou pastor desde 2004. Dia 21 de abril de 2004, eu fui ordenado a pastor. E de lá para cá foi uma correria, fugindo do chamado, fugindo da vontade de Deus, fugindo do propósito de Deus para a minha vida. E meu sonho era ser um empresário, Mantuca. Queria ser um empresário no ramo de autopeça. Eu sempre trabalhei com autopeça. E de peças, né, eu entendia bem. Às vezes, como você, na sua profissão, você entende bem daquilo que você faz. Eu entendia bem de autopeças. E eu tinha vontade, falei, não, na obra é assim, eu quero trabalhar, eu quero abençoar a obra com o meu trabalho. Quem pensa assim também? Eu quero abençoar a obra com o meu trabalho. É só eu que pensava assim? Tem mais gente, apareceu. Então eu sempre tive essa visão, e eu não queria, e foi fugindo, e as coisas começaram a dar errado, porque não era a vontade de Deus. Deus tinha uma vontade para a minha vida, e eu tinha a minha própria vontade. E eu comecei a andar segundo a minha vontade. Irmãos, e quando a gente começa a andar pela nossa vontade, muitas vezes as coisas começam a dar errado. E nós começamos a perguntar, por que, Senhor? Por que está dando errado na minha vida? Eu tenho feito tudo certinho, eu sou dizimista, eu oro, eu jejum, eu leio a palavra, mas as coisas não estão dando certo. Por quê? O bispo falou muitas vezes que se eu colocasse o tripé para funcionar, palavra, oração e jejum, as coisas iam dar certo. Por que não está dando certo? E às vezes é o nosso questionamento. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, se perguntou por que não tem dado certo? Porque eu tenho feito, parece que tudo certinho e as coisas não têm dado certo. Irmãos, você que está aqui hoje, com certeza tem muitas vontades. Com certeza tem muitos planos e projetos. Mas eu te pergunto nessa noite, qual tem sido as suas maiores vontades nesses dias? Qual tem sido os seus maiores desejos nesses dias? Pare para pensar um pouquinho. Se puder, fecha até o olho e pensa aí no seu maior desejo nesses dias. O que você tem tido vontade? O que você tem desejado? Agora eu te pergunto de novo, será que essas vontades estão alinhadas com a vontade de Deus? Será? Responde para você mesmo. Será que essa vontade que você tem, será que esse desejo que você tem está alinhado com a vontade de Deus? Quando você ora, quando você coloca algum propósito diante de Deus, que a resposta não vem, ou a resposta vem diferente daquilo que você espera. Porque Deus, eu já falei aqui no altar que Deus tem 3 maneiras de responder. Primeira resposta de Deus é o sim, e é bênção de Deus. Segunda resposta é o não, também é bênção de Deus. E a terceira resposta é espere, também é bênção de Deus.
Mas quando essas respostas têm vindo para a sua vida? A resposta não. E a resposta espere. Será como você tem se comportado? Será que você tem se comportado como um homem ou uma mulher de Deus que colocou a vontade de Deus acima de todas as coisas? Ou será que você tem agido como um menino mimado, que começa a falar, eu quero, não, mas eu quero. Meu irmão tinha uns 5 anos, minha mãe estava mexendo no molho lá, e ele chegou e falou, mãe, eu quero desse molho aí, eu quero esse negócio aí. Ela, não, isso aqui é pimenta. Não, mas eu quero pimenta. Meu filho, pimenta arde. Não pode. Eu quero pimenta. Deu uma sapateada, eu quero pimenta. Minha mãe sempre foi muito boazinha, pegou e encheu a mão dele. Pode comer. E ele, a pimenta na boca. E aí começou a chorar porque ardeu. E às vezes nós agimos dessa forma. Sapateia e fala, eu quero. Muitas vezes, né, irmã Rosa? Nós falamos, eu quero desse jeito. Mas nem tudo, ou quase nada, é do jeito que você está, da sua vontade. Nem tudo, ou quase nada, é do jeito que você quer. Porque Deus, Ele vai saber as consequências. Amém? Quem está entendendo aí atrás também está entendendo? Deus vai saber o que vai acontecer lá na frente. Aleluias. Então nós temos que estar atentos ao agir de Deus, ao falar de Deus nas nossas vidas. E não podemos agir como crianças mimadas. Muitas vezes, irmãos, nós usamos até versículo bíblico para chegar a Deus na parede. Ah, Senhor, o Senhor diz que todo aquele que pede, recebe. Né? Que para Deus não há nada impossível. Mas nós queremos algo que muitas vezes é como a pimenta na mão do meu irmão. Vai trazer o quê? Vai arder, vai prejudicar, vai queimar. E nós temos que ter cuidado, irmãos. Quando não está acontecendo, busque uma outra direção. Busque andar no centro da vontade de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, nós devemos caminhar segundo a vontade de Deus. Olha o que a palavra diz. Faça-se o quê? A tua vontade. Irmãos, isso é mais sério do que nós pensamos. Às vezes nós falamos, quantas vezes? Minha família era católica, eu venho do catolicismo. E por várias vezes eu rezei essa oração também. E passei por cima muitas vezes. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E muitas vezes você vai falando, faça a vontade. Mas será que nós temos dado espaço para Deus fazer a vontade dele nas nossas vidas? Amém? Irmãos, pode ter certeza que quando não está no centro da vontade de Deus, a pior resposta pode ser o sim de Deus. Vou falar para você entender. Quando está fora do propósito, a pior resposta de Deus pode ser o sim para a sua vida. Amém? Porque o sim, volta no meu irmão, pode ser algo que vai te prejudicar. Sim, e Deus vai permitir muitas vezes as irmãs, né? Que o pai está falando, a mãe está falando, não casa com esse rapaz. Esse rapaz não é boa pessoa. Não, mas eu amo ela, eu amo ele. Né? Não casa, não vai, não envolve, não anda com essa pessoa. E a pessoa vai indo, quando vê, as coisas dão todas erradas. Por quê? Desobediência. E Deus também, quando você pede, você fala, não, eu quero, Deus vai permitir. Existe uma vontade permissiva de Deus, Ele deixa acontecer. Se você insistir, você quer, Ele está falando, não vai que é fria. E você está, eu quero, Senhor. E Ele vai permitir. Pode ter certeza que o sim de Deus, quando ele está fora da vontade de Deus, é a pior resposta que você pode receber.
Irmãos, muitas vezes você tem que buscar, nós temos que buscar qual a melhor direção para as nossas vidas. Seja em tudo que nós formos fazer. Irmãos, é tudo. Não é só, não, é só uma oração que eu estou fazendo para um grande negócio. Busque a direção em tudo que você vai fazer. Até numa rua que você vai pegar, busque uma direção de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não temos a mínima ideia de qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas. E o que é que nós temos que fazer quando isso acontece? É buscar a direção. Falar, Senhor, eu preciso de uma direção. Eu não posso viver dessa forma. Eu preciso de uma direção nesse propósito. Irmãos, e nós só vamos entender essa direção, tanto na oração, quanto na leitura da palavra. É na palavra que nós vamos encontrar a direção. Irmãos, tenha certeza que não vai ser você procurando uma pessoa, uma profeta, aí em sei lá onde. Às vezes uma pessoa que nem tem uma vida com Deus, mas porque profetiza, você vai lá buscar uma direção. Não, busque a direção na palavra de Deus. Busque a direção dentro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então qual que é quando você está dentro da vontade de Deus, você vai ter uma resposta, uma bênção, que jeito? Boa, perfeita e agradável. Vamos repetir? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para as nossas vidas sempre vai estar nesta direção. Boa, perfeita e agradável. Assim como o apóstolo Paulo vai falar. A vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso nós temos que buscar essa vontade. Nós temos que estar debaixo dessa vontade. A vontade do Senhor. Amém? Então, na oração do Pai Nosso, Jesus, ele estabelece um modelo. Pode ter certeza, irmãos. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele não está falando para nós orarmos do mesmo jeitinho. Ele está estabelecendo um modelo de oração para as nossas vidas. E ele vai falar, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Irmãos, essa frase nos diz que a vontade de Deus, ela é soberana. Irmãos, tem jeito, eu te pergunto nessa noite, tem jeito de alguém ou alguma coisa impedir a vontade de Deus, sim ou não? Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir a vontade de Deus, nem o homem e nem o diabo. Ele impede a vontade de Deus. Uma irmã, ela estava com a viagem marcada para Israel. E ela deu uma dor muito forte na perna. E bem nos dias, tipo na semana de viajar. E aí o ministério entrou em oração. A igreja aqui entrou em oração por essa irmã, muitos irmãos conhecem. E aí um profeta foi lá na casa dela, falou assim, irmã, a senhora não foi para Israel? Essa dor na perna que só tem, é uma pessoa que tem muita inveja da senhora. Eu falei, então nós podemos largar de ser crente. Um ministério inteiro orando, a igreja inteira orando, e um invejoso só impediu a irmã de viajar, nós podemos largar de ser crente. Eu falei, não tem jeito aí. Por quê? Não sei. Se ela não foi, eu creio que foi pela vontade de Deus. Deus, naquele momento, não permitiu, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que alguma coisa às vezes poderia acontecer na viagem. Então Ele preservou a irmã. E se Ele quisesse que ela fosse, ela ia, certeza. Então, a vontade de Deus, diz assim comigo, a vontade de Deus, ela é soberana.
Amém? Assim na terra como no céu. Então, a abrangência da vontade de Deus, ela é total. Tanto na terra quanto no céu. O modelo que é no céu tem que ser na terra. A vontade de Deus, ela vai abranger tanto o céu quanto a terra. Como está escrito lá que se nós, tudo aquilo que nós abençoarmos, será abençoado. Então, pela vontade de Deus, pela direção de Deus, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós ligarmos da terra, será ligado no céu. Então, tudo aquilo que nós desligarmos na terra, será o quê? Desligado no céu. Então, quer dizer, a vontade de Deus, ela é manifesta tanto no céu quanto na terra. Então nós temos que ter esta consciência que a vontade de Deus, ela manifesta tanto na terra quanto no céu. Aleluias! Louvado seja Deus. Irmãos, o interessante que esse tema, a vontade de Deus, ele está mais ou menos no meio da oração. Ele é o centro dessa oração e ela vai representar toda a oração do Pai Nosso. Ela vai girar em torno dessa vontade, em torno dessa soberania de Deus na vontade. Então, ela é o tema central. A vontade de Deus é o tema central da oração do Pai Nosso. Então, quando nós oramos, nós estamos declarando que a vontade do Senhor, ela é soberana nas nossas vidas. Amém? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Então a vontade de Deus é soberana. O profeta Jeremias, ele vai falar sobre a vontade de Deus. E Deus vai falar com o profeta dessa forma: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós. Eu é que sei qual é a melhor coisa para vocês. Quando Deus ele vai falar, vai entregar essa palavra para Jeremias, ele está entregando que o povo de Israel, irmãos, iria ser escravizados, iria ser levados para a Babilônia e ficaria na Babilônia 70 anos. E ele vai falar assim: e depois disso eu vou trazer o povo de volta. Eu vou trazer todos de volta. Muitas vezes nós passamos por dificuldade, Deus permite algumas coisas acontecerem para abençoar as nossas vidas depois. Então a tribulação muitas vezes vem para que nós possamos passar e lá na frente saber que Deus nos deu a vitória. E Deus vai falar para Jeremias: depois que isso tudo acontecer, eu é que sei o que eu vou fazer na vida de vocês. Eu é que sei as bênçãos que eu vou derramar sobre a sua casa. Eu é que sei as bênçãos que eu vou derramar sobre a sua família. Porque eu que tenho a vontade sobre você, e eu tenho o melhor para a sua vida, eu tenho o melhor para a sua casa. É o que diz o Senhor, não só para Jeremias, mas o que Ele diz para você nessa noite, amém? Eu é que sei o que vou fazer a respeito da sua vida, amém? Aleluias, louvado seja Deus. O próprio Jesus, ele vai falar assim, versículo 38 do Evangelho de João, capítulo 6, diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amém? Você entendeu? O próprio Jesus, ele está falando: eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. E quem enviou Jesus? O Pai. Então ele está falando: eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Irmãos, e muitas vezes nós queremos muito fazer a nossa própria vontade. Nós queremos andar na nossa própria direção e esquecemos de cumprir a vontade do Pai. Se até Jesus, ele fala: eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai, quanto mais nós. Se nós também somos filhos de Deus, nós temos as mesmas responsabilidades. Nós devemos estar debaixo de um mesmo princípio. Nós devemos estar debaixo de uma mesma direção. Nós devemos estar debaixo de um mesmo propósito. Amém?
Muitas vezes, irmãos, nós temos vontade demais e obediência de menos. E Deus está falando, o próprio Cristo vai falar: eu não estou aqui para fazer minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Irmãos, e Ele vai mostrar isso mais profundo ainda, lá no Getsemane. A Bíblia diz que Ele sobe ali em Lucas 22, vai falar que Ele, depois de conversar com os discípulos, dá algumas orientações aos discípulos, Ele sobe para orar. Ele sobe no monte e começa a orar. E aí Ele começa orando dessa forma: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas seja que faça-se a tua vontade. Irmãos, e muitas vezes a nossa vontade aflora tanto na nossa vida que nós damos vazão para a nossa vontade. Jesus, nessa oração, ele vai pegar tão profundo, ele vai lutar tanto com essa vontade, que a Bíblia diz que ele começa a suar gotas de sangue, porque essa vontade está falando mais alto na vida dele. Então ele entra em uma guerra espiritual contra a vontade dele, para declarar: eu quero fazer a vontade do Pai, eu quero estar debaixo da direção do Pai. É dessa forma que nós temos que fazer, lutar contra a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus, para andar segundo os princípios de Deus. O Cristo, ele lutou praticamente a noite toda para falar: não é a minha vontade que vai prevalecer, é a vontade do Pai. Não é a minha vontade é de descer da cruz, mas a vontade do Pai é a cruz. Amém? Muitas vezes nós queremos largar os nossos fardos, mas o fardo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós temos que avançar com eles, porque lá no final nós vamos receber a recompensa nas nossas vidas. Amém? Amém? É a vontade do Pai, não a nossa vontade. Muitas vezes nós queremos passar. Senhor, passa esse cálice, passa essa vontade, passa essa dificuldade, passa esse problema. Mas a nossa oração tem que ser: Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade na minha vida. Aleluias, louvado seja Deus. Irmãos, quando nós estamos direcionados pela vontade de Deus, nós vamos colher os frutos dessa direção. Quando você obedece à vontade de Deus, você colhe os frutos. Como os discípulos que estavam ali pescando, pescou a noite inteira, não pegou nada. A Bíblia diz que foi a noite inteira, mas quando eles ouvem lá da praia uma direção: lance a rede do outro lado, lance a rede à direita. A Bíblia diz que eles obedecem a voz e lançam a rede. E a Bíblia diz que as redes não podiam ser puxadas de tão pesada que estavam, por causa da quantidade de peixes, porque obedeceu a direção. Eu quero falar nesses dias para você, meu irmão, hoje para você: se você obedecer à vontade, à direção de Deus, você não vai conseguir abraçar tantas bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. O milagre vai ser tão grande, vai ser sobrenatural, que você vai ter que chamar pessoas para te ajudar de todos os lados, porque pelo tamanho da sua bênção. Amém? As pessoas que estão em sua volta também vão ser beneficiadas pela bênção que vai te alcançar, por causa de uma direção, por causa de estar no centro da vontade de Deus. Quer ser abençoado, meu irmão? Quer ser abençoado, minha irmã? Esteja no centro da vontade de Deus. Busque a direção. Vai para a palavra, vai para o jejum, vai para a oração. Mas quando Deus responder, aceite a resposta de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando nós fizermos isso, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós buscarmos essa direção de estarmos no centro da vontade de Deus,
nós vamos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Irmãos, e quando você for abençoado, quando Deus derramar sobre a sua vida, quando Deus trazer um milagre sobrenatural, as pessoas que estão em sua volta vai testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo na sua casa, vai testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus que vai fazer sempre mais do que nós imaginamos. Amém? O que Ele tem para nós é algo sobrenatural, é uma bênção que nós não podemos nem imaginar. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum aquilo que o Senhor preparou para nós. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum aquilo que o Senhor preparou para você. Amém? Posso ouvir uma salva de palmas para o Senhor bem forte? Aleluias! Glória a Deus, aleluias. Irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, os problemas podem vir, mas a nossa vida vai ser restaurada. A nossa família vai ser restaurada. E aquilo que você tem buscado, Deus vai entregar nas suas mãos. Aquilo que você tem chorado, tem buscado, busque a direção. Às vezes você não recebeu ainda, porque está fora do propósito. Então alinhe, chegue mais para cá, chegue mais para o centro da vontade de Deus, para você ser abençoado, para você receber essa bênção que você tem buscado. Não fique só do jeito seu. Muitas vezes nós não recebemos a bênção porque tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora, tem que ser no meu tempo. Mas Deus nesses dias está liberando a bênção dele sobre a sua vida, mas no tempo dele, amém? Na hora dele, amém? Porque o nosso Deus é um Deus que abençoa, mas dentro de um propósito, amém? Às vezes você não recebeu ainda, porque a sua vontade está em desacordo, amém? Vou repetir, às vezes você não recebeu ainda, porque a sua vontade está em desacordo com a vontade de Deus. Então o que tem que fazer? É alinhar. Nesses dias é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. É tempo de alinhamento. Alinhar não é ministerialmente, não, é com a vontade de Deus. Se nós alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus, aí sim, tudo que nós pedimos vai acontecer. Tudo que nós buscarmos vai acontecer. Amém? Então, quando você buscar, estiver alinhado, a sua família será restaurada, a sua empresa será próspera, a bênção de Deus virá sobre a sua casa, uma unção de conquistas virá sobre a sua vida, aquele emprego que você tem esperado, as portas vão se abrir, amém? Mas para isso você tem que estar no centro da vontade de Deus, você tem que estar alinhado, a sua vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Pedi e não recebeis. Por quê? Porque pedes mal. Porque está pedindo fora do propósito. O que você vai fazer com essa bênção o dia que você receber? Quando você recebeu essa sua vontade aí nas suas mãos, que você tem pedido, que você tem vontade de alcançar nas suas mãos, o que você vai fazer com essa bênção? Às vezes é a sua resposta que tem te impedido de alcançar essa bênção. Às vezes é a resposta do que você vai fazer com essa bênção que está te impedindo de ser abençoado. Estão entendendo, sim ou não? Você precisa superar essas adversidades. Você precisa superar essa diferença para que você possa alcançar essa bênção. Irmãos, nesses dias eu creio no mover na sua vida. Eu creio numa unção profética que está sendo liberada sobre a sua casa. Mas para isso, nós temos que estar dizendo para o Senhor: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade,
é a vontade do Pai. É quando você libera, quando você coloca lá: Senhor, eu coloco essa causa nas suas mãos, mas a vontade que prevalece é a sua vontade. Não é a minha vontade, é a sua vontade. Amém? A nossa vontade, irmãos, deve ser direcionada pela vontade de Deus. A sua vontade, a minha vontade, ela deve ser direcionada. Nós devemos nos direcionar pela vontade de Deus. E é fácil, irmãos. Qual que é a vontade de Deus? Aquilo que eu quero está dentro de um princípio. Se Jesus estivesse aqui na terra, Ele lutaria por isso. Ele andaria, ele largaria o que estava fazendo por isso. Ele oraria por essa vontade. É as perguntas que nós temos que estar fazendo. E quando nós entendemos a vontade de Deus na nossa vida, a nossa vida é totalmente transformada. Pode ter certeza. Busque a vontade para a sua vida, e eu creio que a transformação virá. A bênção será derramada sobre a sua casa. Mas a bênção que está alinhada com a vontade de Deus, ela vem e ela não traz tristeza, ela traz alegria. Pode ter certeza, quando você orar, seja feita a sua vontade, e que a vontade de Deus se cumprir na sua vida, vai trazer alegria. Amém? Vamos colocar de pé, eu quero abençoar a sua vida. Pai, coloca a mão no coração, feche seus olhos. Pai, eu coloco na tua presença a vida da tua igreja, Pai. Nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos sonhos, os nossos desejos, Pai. Mas nós precisamos estar alinhados contigo, Senhor. Nós precisamos estar alinhados com a tua vontade, Pai. Que nós possamos fazer essa oração a cada dia, Senhor. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A sua vontade é soberana e a sua vontade é abrangente, Pai. E nós cremos no novo tempo, nós cremos numa nova unção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, Pai. Por isso nós nos colocamos diante de Ti para Te adorar e exaltar o Teu santo nome, Pai. E para declarar que a vontade do Senhor é soberana, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E nós tomamos posse dessa vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na Levante suas mãos, adore o Senhor, como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Vai declarando, venha, Senhor, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita tua vontade, Senhor. Aleluia. Aleluias. Pai, nós liberamos, Pai, uma unção profética sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, que nesta noite eles possam ser totalmente inundados pela tua presença e pela tua graça, debaixo da tua vontade, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor bem forte, aleluias. Louvado seja Deus.